Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo Garimpei e essa vai ser nossa apresentação. O nosso grupo é formado pelo Matheus Afonso, o Paulo Vitor, o Vinícius, o Thiago Mesquita, a Juliana, o Daniel, o Matheus Gomes, Denis Rogers e o Vitor. E agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele vai falar um pouquinho mais. Bom, eu vou abordar aqui a nossa metodologia de métodos ágeis. Os métodos ágeis, eles foram projetados para produzir software útil em uma velocidade mais rápida. Eles são baseados no desenvolvimento incremental. O que são esses incrementos? Os incrementos, eles são pequenos e uma nova versão do sistema geralmente é criada e fornecida aos clientes a cada 2 ou 3 semanas, para que seja possível obter um feedback rapidamente sobre as mudanças dos requisitos, já que esses requisitos eles são voláteis, eles sempre podem estar sendo modificados. Além disso, esses métodos ágeis minimizam a documentação usando a comunicação informal, no lugar das reuniões formais, com documentos escritos. Os métodos ágeis, eles consideram o design e a implementação como atividades centrais no processo de software. Eles incorporam outras tarefas a essas atividades, como a licitação dos requisitos e os testes. Apesar de existirem diversos processos ágeis, todos compartilham um conjunto de princípios, com base no Manifesto Ágil, e foi descrito pelo Ian Somerville. Olá, eu sou o Vitor. Eu vou falar um pouquinho dos princípios dos métodos ágeis. O primeiro deles, a gente tem o envolvimento do cliente, que basicamente diz que os clientes eles devem ser envolvidos em todo o processo do seu desenvolvimento. A gente tem o segundo, que é o acolher as mudanças. E o que ele diz, basicamente, é que a gente tem que ter em mente que os requisitos do sistema eles mudam. E desse jeito a gente precisa projetar o sistema para lidar com essas mudanças. O terceiro é a entrega incremental. O software ele é desenvolvido em incrementos e o cliente ele especifica os requisitos incluídos em cada um deles. A quarta é a simplicidade, que a gente deve manter. Ou seja, a gente deve ter o foco à simplicidade, tanto do software que está sendo produzido, quanto do desenvolvimento do processo. E sempre que possível, a gente deve trabalhar ativamente para eliminar a complexidade do sistema. E o último é pessoas, não processos, que diz que as habilidades do time de desenvolvimento devem ser reconhecidas e aproveitadas da melhor maneira possível. E seus membros devem ter a liberdade para desenvolver seu próprio, o seu próprio modo de trabalhar sem se prender a processos determinados. Oi, meu nome é Matheus Gomes e agora eu vou falar sobre o Extreme Programming, que também é conhecido como XP, e ele é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, e assim como a maioria das metodologias ágeis, ele é focado em requisitos mutáveis, em adaptações à equipe e também em entrega contínua. Nós não utilizaremos todas as técnicas do XP, mas tem técnicas muito interessantes para o nosso projeto, que é, por exemplo, o pair programming, que é programação por pares, a parte do código não ser uma pessoa não ser dona de uma parte do código, todos podem mudar qualquer parte do código. Também vamos utilizar processos como não trabalhar muitas horas seguidas e coisas assim. O XP ele é muito recomendado para equipes pequenas e por conta de mais isso nós podemos utilizar na nossa equipe, que conta só com 9 desenvolvedores e ela também inclui não apenas desenvolvedores, mas também gerentes e clientes no desenvolvimento, que também faz sentido no contexto do nosso projeto, onde nós temos não apenas desenvolvedores, mas também Scrum Masters e POs. Aqui nós temos uma imagem da metodologia do XP. Olá, eu sou a Juliana e eu vou falar um pouco sobre o Scrum. Então, o Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos. E ele não precisa ser necessariamente usado apenas em desenvolvimento de softwares, em projetos de desenvolvimento de software. E dentre os métodos ágeis, atualmente, o Scrum é o mais conhecido e utilizado, tanto por ele poder ser utilizado em outras áreas. E por meio da organização das tarefas e prioridades que o Scrum estabelece, passa a ser possível garantir o cumprimento de prazos e um maior foco nas diretrizes estabelecidas pelo planejamento.
Sabendo quais são as atividades que possuem mais importância, as equipes conseguem organizar melhor o fluxo de uma para outra. O Scrum utiliza o Product Backlog, ou backlog do produto, que é um registro que contém as áreas do produto que devem ser desenvolvidas. De acordo com a prioridade de cada produto, cria-se uma lista de tarefas de liberação a partir da lista de tarefas de produtos, que é um ponto de conexão para que as necessidades da lista de tarefas de produtos sejam processadas. Publicar uma tarefa é um ponto na criação de uma tarefa da sprint e representa o período de tempo para a conclusão de uma tarefa, chamada de história de usuário ou user stories. E aí embaixo tem uma imagem que ela representa como é feito mais ou menos o fluxo na metodologia do Scrum, que é primeiro revisar o trabalho feito, depois desenvolver o backlog do produto e em conjunto com isso também escolher a escolha dos itens, planejar a sprint, a backlog da sprint, a sprint em si, aí o software, e depois revisar a sprint. E aí ele volta para continuar o ciclo. Tá, quanto ao Kanban, o Kanban é um método projetado para causar mudanças evolutivas de maneira não disruptiva, assim causando pequenas mudanças em vez de grandes e causando uma resistência menor da equipe durante o processo de desenvolvimento de um projeto. E nada mais é do que desenvolver orientado a processos, a etapas de uma funcionalidade, criando assim uma história de usuário em cima dessa funcionalidade. E isso começa basicamente a partir de criar o Kanban, que é o fluxo dele. E nesse Kanban ele vai ter várias colunas, como na imagem abaixo pode exemplificar, essas colunas elas atribuem status diferentes, como coisas que se devem fazer, coisas que já estão em processo, coisas que estão prontas para subir para um ambiente de fato de produção, coisas que estão sendo aprovadas no ambiente de produção e quando a tarefa realmente está feita. E essa é uma das metodologias que a gente escolheu para usar dentro do nosso projeto. Bom, o Kanban, a gente utilizou ele como se fosse um complemento do método de Scrum, né? Então, como o Matheus explicou, ele é dividido por colunas, então, primeiro a gente cria ali no backlog do produto, em conjunto lá na nossa review, na nossa planning, a gente decide qual que vai ser o backlog, quais são os cards que vão para o nosso to-do, ou nosso backlog, e as próximas colunas elas são passos que podem ser os nossos próximos passos a serem seguidos no projeto. Meu nome é Paulo, vou falar só um pouquinho sobre a questão do pair programming, que é muito importante para o desenvolvimento do projeto, né? O que significa essa técnica? É a ação de se juntar dois desenvolvedores, né, ou duas pessoas ali da parte técnica, e as duas vão construindo com uma mesma funcionalidade ou correção de um mesmo bug ao mesmo tempo, enquanto um vai se concentrando no código, o outro vai tendo uma visão mais geral de tudo ali, podendo identificar erros ou erros de lógica e tudo mais. E a gente já tem aplicado isso desde o início do projeto, já através da criação de documentações, onde a gente tem unido várias vezes ali em pair programming para poder desenvolver, para poder ter uma visão melhor, sabe, se o documento gerado está sendo satisfatório para entrega ou não, e assim por diante. Oi, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre o BPMN. O BPMN é uma notação gráfica padrão OMG que ele tem por objetivo prover recursos e elementos para modelar os processos de negócio. O principal objetivo do BPMN é fornecer uma representação que seja facilmente compreensível por todos envolvidos em um projeto. Então, a sua intenção é padronizar um modelo diante de outras notações e pontos de vista diferentes. Neste documento, a gente procurou representar o ciclo de desenvolvimento usando as metodologias que foram adotadas no projeto, que são a XP, o Scrum e o Kanban. Na figura, a gente pode ver a primeira versão do nosso BPMN,
na qual ele está representando ali a metodologia e eles têm as raias ali, cada uma representando uma metodologia adotada. Ali na Scrum a gente pode ver o começo ali, tudo começa com a Sprint Planning, cada sprint é um próprio ciclo, que dependendo do dia e horário, tem um caminho diferente. De segunda a sexta, às meio-dia, nós fazemos a dele. Terça, 8 horas, a gente tem a Sprint Review, que também significa que é o fim da sprint. E na quarta, às 8, a gente tem outra Sprint Planning, então recomeça o ciclo. E no final de cada sprint, a gente tem nossa entrega do produto. Ali na raia do Kanban, a gente pode ver que com o resultado da Sprint Planning, a gente gera estimativas sobre a sprint e também adiciona tasks. E com essas tasks, nós começamos a criação de cards, né, para a utilização no Kanban. E também, gerada da Sprint Planning, também são definidas os pair programming, que começam um ciclo de ritmo de desenvolvimento sustentável, na quais se incluem a refatoração de código, caso tenha alguma coisa errada, ou o desenvolvimento para solução de novas issues. E ali, com o fim dessa atividade, a gente gera o documento do resultado, do desenvolvimento, e tudo isso formando uma propriedade coletiva, né, do código. Obrigado, professor. Essa foi nossa apresentação sobre os processos, metodologias e abordagens.